Sejam bem-vindos, meus queridos, minhas queridas, a mais uma ministração da Palavra de Deus, para nós termos a direção de Deus sobre as nossas vidas. Direção essa que, muito além do que ser apenas espiritual, uma ideia filosófica ou simplesmente uma teoria que você recebe aos domingos, querido, é muito mais do que isso, uma vida prática, experiencial com Cristo Jesus na sua semana, no seu dia a dia, na sua rotina, a oportunidade de trazer Deus de verdade para a sua vida. E eu espero estar contribuindo com você, trabalhando com a nossa série Desmascarando o Mundo, querido. É extremamente importante nós entendermos como o mundo atua, para nós lutarmos contra este mundo, contra o sistema mundano, contra o inimigo de nossas almas. Nesta guerra, não se faça de vítima, não desista, continue, persevere, desenvolva a sua resiliência, a sua paciência em Deus e a sua fortaleza nele, para que você possa enfrentar o mundo. Não se coloque como vítima da situação, queridos. Lembre-se que nós temos sim Deus do nosso lado. É maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas abra os seus olhos para esta guerra espiritual que está acontecendo e saiba que o teu inimigo, o diabo, não brinca em serviço, e nós precisamos conhecer as suas estratégias para nós interrompermos o processo de roubo, morte e destruição que ele quer colocar em desenvolvimento, em andamento em todas as vidas dos seres humanos, queridos, de uma maneira terrível e destruidora, como ele tem feito ao longo da história humana, ao longo do tempo. Por isso nós estamos aqui aprendendo sobre isso, para nós identificarmos e, com a ajuda de Deus, lutarmos verdadeiramente contra o inimigo de nossas almas. E nós estamos falando agora sobre os conectores, ou seja, aquilo que está em nós, que fornece a força, que fornece a oportunidade os mecanismos de manipulação do medo, do mundo, o medo, o imediatismo, os desejos egoístas de se conectarem à nossa vida. Mais uma vez eu quero fortalecer que nós não podemos agir definitivamente, diretamente, uma atuação poderosa assim, de maneira a resolver completamente os mecanismos do mundo, porque são produzidos pelo diabo e mantidos pelo sistema do mundo. Nós podemos sim lutar contra aquilo que está dentro de nós e impedir que essa conexão aconteça. Por isso, além de conhecer os mecanismos, nós estamos agora na fase de conhecer os conectores, que eles encontram dentro da nossa vida interior, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração enganoso, e ele acaba então se conectando e fazendo da nossa vida uma vida pobre, miserável, uma vida muito abaixo, medíocre, uma vida muito abaixo daquilo que Deus construiu para que nós possamos viver, queridos. Quero fortalecer mais uma vez que nós temos um e-book, Desmascarando o Mundo, que você encontra sempre que nós estivermos falando sobre essa série, nos nossos devocionais, nas nossas ministrações, nos nossos posts, aonde você pode se inscrever ali e receber gratuitamente esse e-book para fortalecer tudo aquilo que nós estamos falando e te ajudar a colocar em prática essas armas contra os mecanismos do diabo em sua vida, queridos, e ter uma visão ampliada sobre o mundo espiritual, como ele está agindo sobre nós, e a gente poder então abrir os olhos para isso e lutar verdadeiramente como protagonista da nossa história, como um soldado de Cristo Jesus contra tudo aquilo que está sobre as nossas vidas. E nós falamos sobre alguns conectores já. Eu estou sempre elencando de 3 em 3, né? São 3 mecanismos que eu elenquei, agora eu estou elencando 3 conectores, a gente está chegando no último. Já falamos sobre os outros 2 conectores, queridos, que existem dentro de nós, e hoje eu gostaria de falar sobre o conector dos apetites desordenados. Não podemos confundir o mecanismo dos desejos egoístas, que é produzido e alimentado, gerido pelo diabo, e os conectores dos apetites desordenados que estão dentro de nós, que estão na nossa carne, que podem sim ser completamente controlados com a ajuda de Deus dentro do nosso interior, impedindo que esses mecanismos se conectem à nossa vida e consequentemente tragam consequências negativas, desastrosas para dentro da nossa história.
Por isso, querido, eu queria falar um pouquinho sobre esses apetites desordenados que existem dentro de nós. Quando nós, enquanto Adão e Eva, como humanidade, caímos ali no Jardim do Éden, muitas coisas terríveis aconteceram na nossa história, nessa caída. Nós podemos analisar de diversos ângulos e perspectivas e ver o quanto de morte veio para dentro da nossa vida. Uma das coisas que aconteceu foi esse desordenamento, queridos, essa coisa terrível que aconteceu dentro dos apetites, ou seja, dentro dos desejos, da vontade, da volição humana, que fez com que a gente, que faz com que o ser humano deseje as coisas desse mundo, as coisas que o diabo coloca, que realmente desordenou todas as coisas, trouxe confusão, trouxe tudo que é de consequência negativo para dentro de nós. E desde lá as coisas só vêm então piorando, queridos, em relação a essa questão dos apetites desordenados, ou seja, algo que está linkado à nossa vontade. Tudo, os apetites que estão dentro de nós foi também construído por Deus, queridos, né? Nada que existe verdadeiramente dentro de nós. Eu falei, quando falei das necessidades, são coisas que nós precisamos verdadeiramente. O problema não é ter o apetite, ou seja, ter a vontade de algo. O problema é quando eu passo por cima de tudo para obter aquilo que o meu apetite, aquilo que a minha vontade, que o meu desejo, ele quer para si. Quando eu passo por cima de tudo isso, eu estou vivendo uma vida que não é a vida que Deus construiu para nós. Estou passando verdadeiramente em cima dele, em cima das pessoas e em cima de eu mesmo, como gestor da minha vida, abrindo mão da minha inteligência, da capacidade de gerir as minhas vontades e me doando a toda essa vontade destrutiva que acontece dentro de nós. O mundo hoje gosta de chamar esses apetites desordenados como liberdade, para você ver o que é a ressignificação negativa de uma palavra, né? Então a liberdade é usada hoje no sentido de você pode fazer o que você quiser, você deve fazer o que você quiser, você não deve se privar de absolutamente nada. E muitas pessoas enganadas dentro dessa mentira destrutiva, querido, têm se lançado a cumprir todas as coisas que a sua má vontade, que a sua vontade maligna, que a sua carne deseja, trazendo consequentemente uma enxurrada de destruição para a sua vida, para a vida das pessoas que estão ao seu lado, para a sua descendência, para a sociedade como um todo, para a sua geração, querido. Porque cada ação nossa, ela não diz respeito somente a nós. Isso é muito importante a gente saber. O diabo quer que você não pense nisso, que as suas ações dizem respeito só a você mesmo, mas não dizem. Dizem respeito a uma enormidade de pessoas, até as nossas gerações, a nossa descendência, a nossa sociedade, de um modo geral, queridos. De maneira que toda ação que eu permito que os apetites desordenados dentro de mim tomem essa liberdade falsa, eles acabam então trazendo consequências aterradoras para dentro das nossas vidas. Quando eu falo em apetites desordenados, eu estou falando naquilo de maneira ativa, como a carne age de maneira ativa dentro de nós, querido. Eu estou falando sobre os desejos, sobre essas vontades desordenadas dentro das pessoas de procurarem prazer, de procurarem aquilo que satisfaça exclusivamente a sua carne de maneira completamente egoísta, centrado verdadeiramente, única e exclusivamente nos meus desejos, ignorando completamente as pessoas que estão ao meu lado e ignorando completamente outras áreas na minha vida e visando apenas o cumprimento de um desejo simples e puro. Diferente das necessidades, que também são, como a gente falou dos conectores na semana passada, é um problema quando eu vivo refém das minhas necessidades. Os apetites desordenados que falam ao nosso, que tem a ver com a nossa volição, com a nossa vontade, nosso desejo caído, queridos, eles atuam em um outro sentido dentro de nós. Por exemplo, eu posso, falando sobre refeição, trazendo uma figura para nós entendermos melhor, eu posso comer alguma coisa que eu não
não gosto apenas porque eu preciso, é uma necessidade. Se eu não comer aquilo, eu vou morrer. Então, mesmo que eu não goste daquilo, eu acabo comendo para manter a minha vida. Agora, o que é o apetite desordenado? É quando eu não preciso daquilo verdadeiramente, eu não tenho necessidade, mas eu acabo comendo, porque eu comi com os olhos, né? É simplesmente uma reação da minha vontade, eu não consegui segurar a minha vontade. Quem é que nunca fez isso, né? Em alguma festa, acabou comendo demais porque viu aquele bolo maravilhoso, aquilo lá tomou conta de você, aquela torta, aquela comida que você gosta, e mesmo sem precisar, já estando cheio, acabou então comendo mais um pedaço e depois fica com aquela congestão, fica com aquela barriga assim cheia e aquele mal-estar terrível. É justamente nesse sentido que eu estou falando, que os apetites desordenados acontecem em nossa vida. Eles trabalham na nossa vontade, tudo aquilo que é considerado vontade dentro de nós, que visa apenas e exclusivamente realizar os nossos prazeres, que tira as pessoas do nosso lado, não se importam com ninguém do nosso lado. Esses são os apetites desordenados. Olha o que a palavra de Deus fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e o versículo 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Dentro desta sequência que o apóstolo Paulo está trazendo para nós em relação ao que é a carne, ele está falando sobre tudo aquilo que está com o apetite desordenado dentro do ser humano. Ele é gerido pelo ser humano, ele nasce lá dentro do ser humano, ele se desenvolve lá dentro. É claro que existem outras muitas características que fazem com que esses apetites eles tomem uma proporção terrível e acabem saindo de dentro do ser humano. Mas uma das coisas mais importantes é que a gente deve saber que esses apetites eles podem ser totalmente controlados pelo gestor que existe dentro de nós. De maneira que quando eu vivo apenas para cumprir os meus prazeres, apenas para sanar esses apetites que existem dentro do meu coração, eu estou abrindo mão do eu como gestor da minha vida, queridos. E isso é extremamente importante nós sabermos que nós estamos fazendo isso. Porque quando nós não sabemos, nós vivemos uma vida achando que o certo é a gente cumprir esses desejos, que a gente nunca vai conseguir vencer essas vontades que aparecem dentro de nós. Vontades essas que em maior e menor grau, mesmo que o mundo fale que é certo, o mundo apareça dizendo que realmente é o caminho certo, você tem que ser livre, tem que se libertar, você tem que fazer aquilo que você deseja, mas, querido, no fundo nós sabemos que aquilo é errado. Existe lá uma ponta dentro da nossa consciência dizendo que aquilo que nós estamos fazendo, independente de tantas justificativas que aparecem dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nós sabemos que aquilo é errado. E quando eu dou vazão àquilo, imediatamente o mecanismo de manipulação do mundo ele se conecta a esse apetite e ele começa o seu processo de roubo, morte e destruição dentro da minha vida, da vida das pessoas que me cercam, da minha descendência, das minhas gerações, da sociedade como um todo. Ele vem trazendo essa morte para dentro do nosso coração, da nossa vida e destruindo a nossa história, de maneira que uma das coisas principais na luta contra esses apetites desordenados é que nós entendamos que nós não somos um produto ou um escravo da nossa carne, dos nossos desejos. Levantar-se contra isso é extremamente importante. Entender que existe sim, por causa do que aconteceu no Jardim do Éden, da nossa caída lá como ser humano, e nós vamos lutar até o último dia da nossa vida
contra a carne dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida. Esta vontade desajustada, esses apetites desordenados, existe sim dentro de cada um de nós, querido, mas também existe uma inteligência, existe também um gestor dentro das nossas vidas que nos dá a oportunidade de fazer essa gestão e dizer não de maneira racional àquilo que vai trazer destruição para as nossas almas. Fazer essa diferenciação, não entender que você não é simplesmente os seus desejos, que você não é simplesmente as suas vontades, você não está sendo empurrado simplesmente para isso, mas fortalecer esse protagonista dentro do seu coração é a nossa principal, nessa série, nesta palavra, é nosso principal objetivo. Ter dentro de nós claramente essa luta que está acontecendo e ter também claramente que nós temos esse gestor, que ele tem a capacidade de dizer um não a todos os desejos que nós sabemos que vai trazer algum tipo de destruição para dentro da nossa alma, querido. Nós não podemos viver simplesmente para realizar todos os desejos egoístas da nossa alma. Não, se nós vivermos, nós vamos trazer muitos problemas para dentro da nossa própria vida. Nós vamos comprometer a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, nós vamos comprometer a nossa saúde física em todos os sentidos. A gente não pode simplesmente se largar a esses desejos, porque isso é tudo que o mundo quer, tudo que o diabo quer. Isso não vai me trazer qualidade de vida, isso não vai fazer eu viver uma vida de equilíbrio. Muito pelo contrário, vai me fazer viver em extremos, e a gente vai viver, queridos, eu acho muito importante frisar isso, machucando pessoas que nós amamos. A partir do momento que eu vivo para os meus prazeres, que eu vivo para essa vontade decaída, esses apetites desordenados que existem dentro de cada um de nós, em cada área, querido, a gente tem o seu problema, cada pessoa sabe em que área tem as suas fraquezas. Leia lá Romanos capítulo 7 e você vai entender essa luta pelo qual o Paulo fala, e que nós passamos também por essa luta, essa carne que sempre quer aquilo que o mundo está oferecendo, e nós não podemos entender ela como um trem descontrolado e desgovernado. Nós podemos exercer, com a ajuda de Deus, controle sobre ela. Então, nessa ministração, lembre que nós estamos apresentando primeiro os problemas, para nós termos conhecimento, para depois nós agirmos estrategicamente em cima de cada um desses problemas. Então, em relação a esta luta dos desejos, dos apetites desordenados, eu quero que você saiba que existe isso dentro de nós. Isso é uma verdade, isso é produzido pela nossa carne, é inflado pelo mundo, e ele é direcionado pelo diabo sobre as nossas vidas. Existe verdadeiramente essa luta, mas você não se resume a isso, você não se resume a cumprir os seus prazeres. Você pode dizer um basta. Existe um gestor dentro da sua vida que está descolado, e ele pode exercer controle sobre esses apetites desordenados. Comece a trabalhar isso dentro da sua mente, que quando nós trazermos nas próximas ministrações a solução para isso, como nós atacarmos isso de frente verdadeiramente, você vai perceber que não é tão difícil assim vencer aqueles prazeres egoístas, aqueles apetites desordenados que insistem em nos levar para a destruição em nossas vidas e as consequências negativas que trazem para a nossa vida. Não entenda tudo como liberdade, querido. Liberdade, ela tem muito mais a ver com responsabilidade do que satisfazer simplesmente os desejos do meu coração enganoso. Por isso, fortaleça a sua vida em Deus e fortaleça este gestor que você tem dentro de você em Deus, a sua identidade em Deus, e você vai ver que é totalmente possível dizer um basta, dizer um não, controlar, deixar verdadeiramente de uma maneira radical, realmente, ele desabilitado, esse conector desabilitado dentro de nós, fazendo com que os mecanismos do mundo não tenham poder sobre a nossa história. Vamos em frente, Deus abençoe a sua vida e a sua família.